Bom, galera, no programa de hoje a gente vai trazer mais uma vez Rogério Molinari, o The Diorama Man conhecido. Tá pegando esse apelido. Mas não tem como. Afinal de contas, quem começou com o diorama nesse mundo do antigo mobilismo aqui no Brasil? Da maneira que eu faço, Marcão, até onde eu sei, eu mesmo que comecei com essa história, comercialmente falando, a gente já tá beirando aí 15 anos já na estrada, e bem bacana, cara, estamos colecionando amigos, né? E o que você fazia antes de entrar pro diorama? Então, Marcos, eu era gerente de uma rede de hipermercados e eu tive um problema de saúde por conta do estresse, do trabalho, enfim, e acabei me desligando da empresa, jurando que não trabalharia mais para os outros, nunca mais na vida, e fiquei algum tempo parado, fiquei meses parado, meio que queimando o cartucho, não sabendo o que fazer. E a brincadeira toda começou que eu comecei a fazer carrinho de gesso, de resina, sobravam as miniaturas de metal e, como eu já falei pra você algum tempo atrás, dedo de Deus, né, cara? Um dia eu dei uma martelada num Fusca, uma martelada numa Kombi, as miniaturas, levei pro evento do Fusca Clube do Brasil e saiu briga por causa daquele diorama. E fazendo uma menção a uma entrevista já que eu dei para você, depois de quase 15 anos, a gente está aqui. Vamos brincar, fez o que o diorama um dia de fúria? Mais ou menos isso. Mas a ideia num primeiro momento era vender desmanches, né? Tem alguns artistas plásticos do meio do antigo mobilismo que eles, por incrível que pareça, via quadro, via fotografia, eles retratam só desmanche. E a ideia inicial era eu fazer diorama de desmanche, né? E de repente a coisa foi para um outro lado, migrou, eu acho que é uma evolução natural do trabalho da gente, e hoje eu tô Rota 66, Rota 32 americano, me baseio, né, nessa realidade de oficina mecânica, né? E você já catalogou quantos trabalhos você fez até hoje? Então, Marcos, eu não tenho ideia corretamente de quantos, mas com certeza já passaram de 1000 dioramas que foram feitos e entregues. Hoje, inclusive, está começando a acontecer um fenômeno engraçado. Alguns dioramas que eu fiz, inclusive eu tenho aqui no ateliê isso hoje, há 5, 6, 8 anos atrás, por conta às vezes do descuido de um filho, de uma empregada, alguma coisa, quebra, solta, empoeira, estraga. Hoje eu já estou fazendo a manutenção para alguns clientes de dioramas que eu fiz há muitos anos atrás. Bom, eu como conheço o Rogério há pouco tempo, ontem mais ou menos, não, bastante aí entrega muito. Ontem uns 12, 15 anos. Eu posso falar que acho que 1000 passou faz tempo, viu, Rogério? Eu não tenho noção, com certeza, 1000. Eu estava fazendo uma conta com 2 amigos outro dia, só pro exterior, tá? Só Europa já passaram de 100 peças. Só Europa, tá? Já foram mais que 100 peças para fora. Aí tem Estados Unidos, que a gente também vende bastante. E, cara, aqui no Brasil eu não sei te responder, não. Graças a Deus eu não sei te responder, não, cara. Diz que quando a gente consegue contar o que a gente vendeu, o que a gente fabricou, é pra gente se preocupar, né? Então eu não tô conseguindo contar, não. Isso é bom. Quando você começou, quanto tempo você demorava para fazer um diorama? Então, os primeiros dioramas, quando eu resolvi fazer, era questão de 4, 5 dias. Cheguei a demorar 7 dias para fazer uma peça. Não tinha prática, não tinha habilidade, não tinha material fácil. Cheguei a demorar uma semana para uma peça. E hoje, acho que é a pergunta que você ia me fazer, eu pego uma base crua de manhã, depois de 6 horas está pronto, iluminado e funcionando. Eu já peguei encomenda, inclusive recentemente o cliente me ligou à noite, falou, cara, eu preciso passar aí amanhã no máximo 2 horas da tarde. E era um trabalho, era um Cadillac com iluminação e ainda bem que ele atrasou, ele chegou às 4 da tarde, mas estava pronto, estava pronto. 6, 8 horas está pronto hoje, com certeza.
você, empresário. Já investiu em marketing institucional? Quer saber como funciona? Então entre em contato com a gente e fique sabendo como fazer isso com o nosso programa. Beleza? Então acelere sua marca com a gente. Bom, galera, a gente vai trazer novamente o Bonfa, customizador de miniatura, vulgo Adilson, né? A gente sempre brinca dessa forma, bem conhecido. Vocês já curtiram ele, um pouco do trabalho dele no começo do ano, numa matéria, num evento de colecionadores, mas a gente vai conhecer um pouco mais a fundo como ele realiza todo esse trabalho. Primeiro, Bonfa, como foi a sua entrada no modelismo, na coleção e na customização de miniaturas? No caso da coleção, como eu viajava a trabalho, eu comecei a achar nos postos miniaturas, né? E pegava aquelas que eu gostava, tal. Quando eu fui perceber, já estava com algumas 20, 30 já. E comecei a pegar mais gosto com isso, comecei a afinar um pouquinho mais a coleção. Aí depois disso eu conheci a customização, que eu vi que o pessoal trocava roda, né? E tirava de um carro, colocava em outro, rebaixava. Aí eu falei assim, poxa vida, como eu já trabalho na área, já sou da área de design, na área de modelagem, já conhecia a pintura, então eu só adaptei ela para escala. Não, porque eu pintava, no caso, caminhões, né? De caminhões eu parti para uma coisa um pouquinho menor, né? Quase nada. Menor, né? E comecei a adaptar e comecei a pegar gosto com isso, né? Comecei a desenvolver as técnicas que eu já fazia nos carros dos caminhões de exposição, passei para os carros de escala, né? No caso, a minha escala é 1,64, né? Foi o que eu mais me achei, né? Agora, para vocês terem uma ideia, vocês imaginam que a escala de 1,64 para um carro, para um caminhão, vai dar o quê? 1 por 200? Dá bastante a diferença, viu? Tanto que nós falamos de escala 1,64, mas não é bem isso. É o tamanho que cabe no blister. Então, se você for fazer real a escala 1,64, o caminhão ficaria enorme, né? E não caberia num blister comum, né? Então, alguns fabricantes adotam coube no blister é o tamanho que vai ser. Então, não necessariamente ele é exatamente 1,64, né? Ele, talvez um pouco menor. Bom, Fá, e quando você chega na parte de customização, modificação, como você começa o processo? Qual é a ideia da transformação dos carrinhos? Ela funciona assim. Eu acho que alguma coisa para ser bem feita, ela tem que ser feita por paixão. Por exemplo, eu fiz uma réplica do carro do Dead Dave. Eu curto corridas proibidas, né? Então, fala de arrancada, eu vim da arrancada, participei de arrancada no passado, então isso aí está um pouco aqui no sangue. Então, a maioria das minhas customs puxam para o lado de competição, puxam para o lado de arrancada, puxam para o lado de corrida. Então, é um veio que eu achei que eu poderia seguir. Eu acho que eu me dei bem, porque algumas coisas eu consigo reproduzir na escala, né? Então, fica muito real, fica muito próximo daquilo que é mesmo, né? Eu acho que essa aqui é a pegada do meu trabalho. E é legal porque você desmonta a miniatura inteira, modifica. E que material você utiliza na modificação? Olha, aqui o trabalho ele varia. Por exemplo, você tem aqui uma réplica vai ser uma caravana de arrancada. Ela tem uma base de alumínio, depois a parte de formato, a parte de linha, ela é feita com massa plástica. Aqui já temos um outro caso que eu usei plástico. Então, o material que se adapta melhor àquela situação é o que eu emprego. E como é que você faz, além da escala ser num tamanho muito reduzido, o carrinho fica em 3, 4 partes, montável, perfeito. Como que você consegue chegar nesse grau de perfeição no seu trabalho? Olha, isso é muita persistência. Eu sou um cara que não trabalha com papel. Eu não tenho um projeto do carro.
Isso tudo é trabalhado na minha cabeça. Então, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai dar certo, então vou fazer. Então, e a tendência é você ir crescendo nesse trabalho, porque uma coisa deu certo em um, você já adapta em outro, melhora em outros, e por aí vai, que é o caso de você fazer uma dobradiça, de uma porta que abre, uma frente que é escamoteável, uma carroceria que sai para você mostrar a parte interna, e por aí vai. Aí não tem limite para você criar, né? É uma coisa muito, muito gostosa de fazer, muito prazerosa. Demora um pouco, mas para ter esse efeito tem que valer a pena. E a gente vê que você cria alguns modos de trabalho para facilitar e chegar na perfeição. Como o esquema de colocar os carrinhos para pintura, porque realmente eles têm a carroceria muito leve. Se você for colocar, mesmo o aerógrafo tendo a saída pequena de ar, se virar a capa da miniatura, perde todo o trabalho. Exatamente. Eu adotei esse sistema que funciona da seguinte forma: eu consigo pintar a miniatura inteira sem ficar fazendo por etapas. De uma maneira só eu consigo pintar por dentro e por fora ao mesmo tempo. Só que tem um detalhe, né? Essas latas que fazem o suporte para as miniaturas, ela tem um peso. Porque você imagina depois de prontinho vir bater um vento. Vai ser uma beleza, né? Você vai perder tudo e vai ficar com o negócio, vai ter que refazer tudo de novo. E aqui em casa a gente tem um acerto, né? Eu só posso pintar uma vez por mês. Então eu tenho que fazer lotes de miniaturas, faço a pintura e durante um determinado tempo eu vou montando elas e vou entregando para os clientes, né? É assim que funciona. Para o pessoal ter uma ideia, quanto demora cada projeto de customização na miniatura, ou depende do projeto? Depende do projeto. Tem projetos que são mais elaborados, por exemplo, o Opala do Escort. Esse aqui eu peço 4 meses, mais ou menos, porque o desenvolvimento tem que ser bem lento para ficar nesse perfil. E você tem aquela, por exemplo, a miniatura do casamento da pessoa, que é uma troca de cor. Então é uma coisa mais fácil. De um mês para o outro eu consigo fazer. Então eu trabalho com fila de projetos. Então esses projetos eles têm um prazo, é determinado o prazo, e eu vou fazendo de acordo com a pessoa pede. Então eu vou trabalhando em projeto, quando fica pronto vai para a pintura, aí finaliza e faz a parte de detalhamento e entrega no box de acrílico, né? E hoje, com essa, não onda, né, mas hoje se fixou a cultura da coleção, tanto em miniaturas como em carros históricos e tudo, e está ficando mais fácil de você achar os modelos para customizar, ou ainda encontra alguma dificuldade? Olha, Marcos, na verdade é assim, eu devo ter um estoque mais ou menos umas 1000 peças. Por quê? O fabricante não sabe o que você vai usar. Então ele vai lançar um lote de, por exemplo, como o fabricante Mattel fez algumas miniaturas para ilustrar o Brasil, que foi Brasília, foi Kombi, foi o Maverick, o Opala, ele não volta mais. Então, qual que é o meu trabalho? Eu ter isso em estoque. Então, eu saio nos encontros que tem pelo Brasil e o que tem pela frente eu vou pegando e vou guardando, que é para quando a pessoa pedir eu ter. Porque eu não posso fechar um projeto e depois sair atrás da miniatura. Eu vou ter que pagar o preço de mercado, que não é necessariamente o preço que você encontra na gôndola, é um outro valor, né? Porque se o cara pedir uma miniatura de 2008, por exemplo, é um preço que é diferente do preço de gôndola hoje. Então, eu tendo isso em estoque, eu consigo abater, fazer um preço legal para ambos e fazer o projeto da pessoa, né? Bom, Fá, e uma outra coisa, fora o trabalho, que a gente vê a perfeição, não acredita, se colocar numa imagem expandida, fala que a gente foi filmar num evento de Daytona. E por falar em Daytona, você teve alguns trabalhos premiados lá fora. Sim, sim. Foram trabalhos que foram lá para fora, ganharam na categoria que ela foi inscrita, né? Tem bastante também que foi feito aqui dentro, que você leva a miniatura ou que simplesmente você coloca a foto. Você coloca o processo para indicar que foi você mesmo que fez a miniatura e a foto dela pronta, e é feito um júri de votação e você ganha seus prêmios. Infelizmente, você não tem o prêmio físico, né? Que é um troféu e tal. Agora que estão começando a criar essa dinâmica para você ter o que mostrar, né? Porque normalmente você ganha o quê? Um certificado digital. Então ele fica ali, né? E você, por exemplo, tem várias miniaturas ali que você não tem um troféu para você mostrar delas. Mas eu sei que ela foi vencedora em alguma categoria que ela concorreu, né? Agora,
uma coisa que quase ninguém consegue imaginar é uma miniatura desse tamanho, onde você abre a portinha e vira o volante. Esse foi um projeto na época, foi inédito, né? Porque no máximo que o pessoal fazia era alguma peça móvel, né? E eu usei esse princípio da nossa infância. Não sei se você lembra que nós tínhamos, quem tinha, né? Quem podia ter aquele Jeep de pedal, e você tinha aquele sistema. Eu simplesmente copiei o sistema dele e adaptei na miniatura. Não foi fácil, mas depois você faz a primeira, você consegue fazer outras versões, né? Então eu acredito que eu deva ter feito primeiro no mundo a miniatura que esterça as rodas e volante, né? A gente brinca nessa hora de tentar fazer o primeiro, que não tem um parâmetro, porque não existe ainda. Às vezes não bate o nervoso, não voou nenhuma miniatura na parede, porque o projeto não andava. Se eu te falar uma coisa, Marcos, você não vai acreditar. Eu sou uma pessoa extremamente nervosa. Só que no passado eu montei alguma coisa de plástico. E plastimodelismo, se você não tiver focado, simplesmente você vai quebrar tudo e jogar fora. Então você é condicionado a tentar de novo. Essa é a dica da vez. Tenta de novo, não deu certo, joga no thinner, no caso as miniaturas de Zamac, né? Joga no thinner e parte do zero de novo. É a maneira mais prática de você não se estressar. E tendo esse tipo de desafio, é aí que você aprende, porque tudo que é fácil qualquer um faz, entendeu? O difícil é fazer o que ninguém fez, né? Essa que é a grande estratégia do trabalho, né? E você está na parte de customização, há quanto tempo? Olha, eu tô há mais ou menos desde 2013. Eu vou falar para você que eu sou nenenzinho nessa fase aí, né? O que me ajuda é a bagagem que eu trouxe da minha parte profissional, na verdade, né? Essa aqui, na verdade, é a colheita de tudo aquilo que eu desenvolvi já em 37 anos de trabalho. Então, na customização exatamente, propriamente dita, 3 anos. Pô, é um trabalho que a gente pode até falar, não só ele trazendo a bagagem profissional, mas se você não tem o dom e a paixão, o resultado não vem nessa qualidade nunca, Bonfa. Isso pode falar que pode trazer o profissional formado do que for. Se não tiver a paixão e o dom, o negócio não chega nesse resultado. Isso é verdade. Já teve amigo meu que chegou para mim e falou assim, então o cara que está na tua profissão faz isso aqui? Não faz. Porque é o que você acabou de dizer, Marcos. Se você não tiver paixão, não gostar e não enxergar isso pronto, não vai sair. Vai ficar uma coisa mais ou menos, né? Então, para ficar perfeito, você tem que acreditar que aquilo é perfeito. Eu falo uma coisa, o pessoal fala que eu sou meio louco nessa situação. Por exemplo, eu quando faço carro de arrancada, eu escuto o barulho do carro, eu escuto o carro acelerando. Então eu passo pela frente dele. Então quer dizer que eu tô no caminho de fazer algo que realmente vai passar a imagem para as pessoas que aquilo é real. E enquanto aquilo não passar para mim que aquilo está exatamente igual ao carro do cara, não é liberado. Fala assim, vou refazer mais alguma coisa, não está legal. Então é um detalhezinho na roda, é um decalzinho de marca de pneu que vai ali, é o nome do piloto que vai na porta, coisas desse tipo que a gente vai fazendo para o quê? Para a pessoa bater, não, é o carro do cara. Realmente é uma réplica do carro de arrancada do cara, né? Tanto que uma das coisas que eu mais faço são réplicas de carros de corrida das pessoas, dentro do possível, né? Tem carros que me pedem muito que não tem no mercado, então a construção deles seria muito cara e demorada, então não vale muito a pena fazer, por causa que o tempo que eu poderia fazer um carro que levaria 6 meses para fazer, eu prefiro fazer outros que eu consigo virar mais rápido e chegar no objetivo mais rápido também, né? E nesses 3 anos de customização, você tem ideia de quantos você já fez? Não tenho a menor ideia. É muita coisa. Eu acho que só de Caravan, que é a transformação de Opala na Caravan, eu devo ter feito umas 70. Só Caravan, fora o restante que eu já fiz, que você pega alguns colecionadores que eles têm foco específico. É o caso da pessoa que ela coleciona Ectos, e só que as Ectos dele tem que ser temáticas. Eu tenho as pessoas que colecionam Superbirds, né? Tem pessoas que só colecionam custom, tem pessoas que só colecionam carro de polícia, né?
carro de arrancada e carro que ele teve na infância e que ele não conseguiu ter. Tem cara que teve o carro e tem cara que não teve o carro. Falei, pô, meu sonho era ter, no caso, um amigo meu, ele queria ter uma Caravan abóbora. Falei disso, mas ela era pé de boi. Ela simplesmente tinha carroceria, motor, câmbio e roda. Mais nada, ela não tinha friso, não tinha efeito nenhum, detalhe nenhum. Você fala pra mim, poxa, aí você vê o cara chorar com aquilo, significa que aquilo representou muito pra ele. E ele conseguiu voltar à idade dele. Isso que eu acho muito legal, né? Realmente é um trabalho fora de série. Quem tiver a oportunidade de acompanhar os trabalhos do Bonfa vai ficar impressionado. Se vocês forem em eventos de miniatura, de coleção, que tiver o trabalho dele, vocês vão poder conferir. Para ter uma ideia, como ele mencionou, você vê o carro, a viatura modificada do vigilante rodoviário, o Opala do Escort, como ele fez a Caravan do Márcio, do Los Hermanos. É um trabalho impressionante. Não dá para acreditar que transporta uma arte dessa qualidade para um carrinho que vocês não têm ideia desse tamanho. Encurtar a carroceria, fazer ele dividir em 3, 4 partes. Como ele disse, hoje tem muito disso. Você vai num evento de carro antigo, a pessoa tem o carro dela exposta e uma miniatura em cima do painel idêntico ao carro dele. Muita gente hoje faz isso para deixar ou como uma recordação, ou como a gente diz, né, como você não pode colocar seu carro dentro da sua sala, você deixa a sua miniatura na estante. Bonfa, parabéns pelo trabalho. Assim, como eu já disse e vou repetir, é impressionante a qualidade e a perfeição do que você executa. Mais uma vez, só com muito amor e paixão e dom consegue ter esse resultado. Creio aí que o pessoal que está acompanhando a gente pode ver que o negócio que o pessoal chama de brincadeira não é tão brincadeira assim. Não, brincadeira não, o negócio é mais embaixo. Você falou uma coisa que é muito interessante, né? Você trabalhar com a escala, você falou da escala do veículo, só que no meu caso, e quando você tem que transformar essa escala no decal, que é o caso que você só tem a miniatura gigante, que é o caso daquela McLaren da Marlboro, que toda aquela arte técnica foi feita por mim, ela foi diminuída de acordo com o carro. Então, normalmente eu copio o carro e não a miniatura que já existe. Então, por isso eu posso trazer detalhes que normalmente você não vai encontrar na miniatura que já existe. Você vai encontrar na minha porque eu copiei o carro original, né? Inclusive, tem até algumas histórias sobre a cor que eu nem sabia. Depois, uma hora a gente conversa com mais tempo. É da cor da McLaren, que fiquei sabendo que ela é dessa cor laranja, por causa que na TV ela não saía vermelha. Então fizeram a laranja para ficar vermelha. Então essa cor, se você perceber na televisão, ela vai ficar vermelha. E na sua frente ela está sendo laranja. Né? É uma cor que ela... Aí que você começa a descobrir algumas coisas da arte da TV. Né? É muito interessante isso aí. Bom, galera, vocês puderam acompanhar aí o trabalho do Bonfa. O pessoal que curtiu bastante pode entrar na rede social do Bonfa, é Bonfa Custom, né? Bonfa Custom. Você procura, entra, conversa com eles, quiser saber de alguma coisa aí em especial, mas já fica aí avisado, viu, galera? A fila para você entrar aí para ter sua miniatura customizada tá longa, tem mais de um semestre de fila aí. Então não vai achando que você vai chegar, vai pedir nessa semana e daqui a um mês a miniatura vai estar aí. Não é bem assim não. Aí o Bonfa explica para vocês se vocês entrarem em contato. Aí, galera, vamos fazer o Hot Garage crescer ainda mais. Então inscreva-se e dê seu joinha lá no nosso canal do YouTube. O endereço está aqui embaixo. Clica e veja tudo do nosso programa no nosso canal do YouTube. A gente aguarda vocês lá também.